Eu tô com Amigos do saudade Arquivos do da Futebol, uma Juju. boa noite para todos. Desculpe, vambora. O Arquivos FC está no ar. Imagina! A gente tem um convidado hoje tão especial que a gente estava aqui batendo um papo já antes de começar. A gente já vai ver que já tem certeza que os próximos minutos vão ser muito prazerosos, tá? Eu vou apresentar ele já de praxe, tá? Ele era um ponta de lança de grande qualidade, futebol habilidoso, exuberante, né? Bem peculiar ali do clã dos Antunes Coimbra, né? O nosso convidado é o maior artilheiro da história do América, né? Teve passagens pelo Vasco, Flamengo, Bahia, Colorado, entre outros clubes, né? Após encerrar a carreira, ele se tornou um treinador de grande talento, montou grandes times, né? Como o próprio América, no qual ele jogou, o Vasco, o Joinville, o Coritiba, o Botafogo. Treinou também seleções internacionais, clubes internacionais. E hoje a gente tem a grande honra de ter esse cara aqui conosco. Edu Coimbra está aqui com a gente nessa noite. Edu, uma boa noite para você, meu querido. Muito obrigado por ter atendido o convite, tá? E eu já vou começar te perguntando uma coisa, e aí daqui a pouco a gente vai apresentando aqui os outros amigos. Edu, a gente sabe bem da história do seu início de carreira ali, das peladas que vocês jogavam ali em Quintino, na toda subúrbio ali do Rio. Eu queria saber de você quanto você acha, trazendo já para o futebol atual, quanto faz falta a pelada na formação de talentos como você. Uma boa noite para você, Edu. Bom, antes de mais nada, meu boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando, né? Ao Alexandre, agradecendo pelo convite, ao Enoque, o Cracasso Espina aí também nos acompanhando. Quero dizer que, olha, eu gosto de como se diz, de rolar a bola muito facilmente. Não sou muito prolixo, não sei falar difícil, eu gosto de falar a língua do boleiro, né? A língua que seja compreendida por todos, entendeu? Então, já de início, né, de papo, eu quero dizer que eu vou me sentir muito à vontade em cada salinha que eu penetrar aí. Quando você começou aí o programa, eu estava falando, estou com saudade da Juju. Então, a Juju é a minha cachorrinha, porque está lá na casa dos meus filhos, né? Porque eu ouvi o latido, não sei em que casa está aí, mas eu ouvi aí, deu saudade da Juju. Bom, vamos lá falar sobre os campos de pelada, né? Olha, Rio de Janeiro, como todos sabem, era infestado de espaço. Hoje não tem mais espaço, essa é que é a verdade. Porque como é que se diz, a coisa imobiliária, né? A expansão imobiliária tomou conta. Então, hoje você tem, aqui em Quintino, eu vou falar até os nomes, né? Você tinha o Mocidade, você tinha o Sudã, você tinha o Sagres, você tinha o Maravilha, né? Que era mais próximo de Cascadura. Isso só falando dessa aqui de Quintino, entendeu? Enfim, hoje não existe mais. O que existe hoje? Existem campos de grama sintética. Você tem também quadras de futsal, porque o futsal, né, que na nossa época era futebol de salão, também foram muito importantes na nossa formação. Porque a forma eclética de você adquirir a construção do atleta em si, né, ela requer isso, você diversificar as suas atividades lúdicas. Então, eu sempre gostei de jogar nas peladas de zagueiro, de lateral, de atacante, que era o principal objetivo meu. Eu sempre gostei de fazer gols, só acho que a essência maior da família é essa, é botar a bola para dentro. Mas eu gostava de jogar no gol, entendeu? No futebol de salão, porque com esse tamanhozinho também não ia jogar com 7 metros para o alto, entendeu? Então não tinha como jogar em campo grande de goleiro, mas eu sempre gostei muito. Essa atividade eclética é que favoreceu o nosso desenvolvimento. Quando eu digo nosso, meu e dos meus irmãos. Então, quando nós fomos fazer testes e fomos procurar nossas oportunidades em times de futebol, a gente já tinha um preparo, já tinha manha.
já sabia os caminhos, né? Já sabia enfrentar, porque o grande segredo é enfrentar. Porque o futebol, pelo contato físico, ainda mais eu com 1,63 m, né? Ver aqueles cavalões lá de 1,80 m, pô, amedrontava, né? Porque os caras queriam ganhar no grito. Então, quando você vem na pelada, tu vem com toda essa manha, entendeu? Você perde todo o medo, já vem com uma personalidade firme para encarar tudo que se relaciona ao futebol. Então, faz falta justamente por esse aspecto, entendeu? Do desenvolvimento. Pô, você vai botar logo de o cara a criança com 7, 8 anos, tu não vê criança mais descalça, né? Você não vê atividades em que o pé esteja ali, a flor da pele, né? Para desenvolver toda a musculatura de um pé, para dar um chute forte. Eu sou consciente de que aquele fato da gente jogar descalço no meio da rua, no paralelepípedo, na terra batida, etc. e tal, isso deu uma consistência, entendeu? Muscular muito grande nos pés. Desenvolveu muito. Eu, quando fui fui um supervisor das divisões de base do Kashima Antlers, depois de ter dirigido a equipe profissional, eu fiz questão de montar um campo de areia de praia dentro do CT, e foi o primeiro no Japão, para justamente acostumarem os garotos da base a trabalharem pelo menos meia hora por dia com os pés descalços. Então, faz muita falta, mas é muita falta que os terrenos baldios, né, os campos de peladas fazem falta hoje em dia para esse desenvolvimento da criança, né, adolescente, essa coisa toda. E Espina, que jogou uma bola redonda, pode confirmar ou não essa minha visão sobre a ausência desses campos de pelada. Tá certo. Alexandre Gomes, uma boa noite para você, meu amigo. Eu perdi o som. Perdeu o som, Edu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Edu nos ouve? Meus amigos, eu não sei o que aconteceu, mas perdi o som. Não, tudo bem. Tá ouvindo, Edu? Não estou ouvindo. Não? Não tá ouvindo. Espera aí um pouquinho. Vamos pedir para ele entrar e sair, não, Emerson? Melhor. Eu acho que eu vou ter que dar uma saidinha e tentar voltar. Isso. Tá bom, fechou. Porque perdi totalmente. Isso. Tudo bem. O áudio de vocês. Okay. Vocês estão me escutando, mas eu não. Sim. Com licença. Sai e volta. Isso. Bom, a gente hoje tem essa honra de estar com o Edu aqui, mas mesmo assim, boa noite, Alexandre. Suas considerações aí sobre essa live, essa expectativa aí de falar com esse grande nome do nosso futebol. Pois é, Emerson, que noite, hein? Que noite especial para a gente hoje aqui no Arquivos FC, né? Trazer essa personalidade do futebol brasileiro, né? Um cara com tanto nome, uma história bonita pra caramba, uma carreira super vitoriosa. Eu me arrisco a dizer, aliás, acho que não me arrisco a dizer, não, acho que eu posso afirmar que talvez na história do América seja o maior nome, né, da história do América Futebol Clube, esse clube que é um clube do Rio de Janeiro, mas que é um clube, né, que todo brasileiro tem um apreço especial, assim como pela Portuguesa, pelo Bangu, todo mundo gosta do América, né? O Edu simboliza justamente o América Futebol Clube, toda a sua essência, né? Porque foi um cara que se dedicou toda a sua... Ele tá voltando aqui. Tá voltando? Beleza. Voltei. Oi, Edu, voltou. Voltou. Logo na minha vez, Edu, você vai me deixar na mão, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, volta aí o long replay para trás. Não tem problema não. Nós estamos aqui só enchendo tua bola, mas enchendo tua bola com muito merecimento, viu, Edu? Porque, primeiramente, é uma honra falar contigo, porque você já é meu amigo virtual de um certo tempo. Tenho a honra de ter você na minha rede social, no meu WhatsApp, te mandar um bom dia, te mandar uma boa noite. Isso, para mim, é muito legal. Eu não te vi jogar, mas eu sou fã incondicional do seu futebol. Meu maior ídolo no futebol é o Arthur Antunes Coimbra. A sua família toda é maravilhosa. Então, eu acho assim, para mim, para a gente aqui no Arquivo de Futebol,
é uma honra muito grande mesmo estar podendo trazer você essa noite aqui. Então, é mais um sonho que a gente consegue realizar aqui através do Arquivos do Futebol. Eu queria te mandar uma pergunta logo, não é uma pergunta, vou falar uma frase aqui que eu separei, Edu, de uma pessoa muito importante, acho que em todos os cenários do nosso país. E ele diz assim: agilidade, domínio de bola, imaginação, malícia e velocidade. Tudo marca Edu como um craque. Isso foi dito por Nelson Rodrigues. Então, Nelson Rodrigues, né? Acho que não preciso falar mais nada. Era teu fã, gostava de ver você jogar. E aquele garoto que lá em Quintino batia aquelas peladas, meio que tirava umas notas baixas no colégio, lá em Vila Isabel, mas trocava tudo aquilo pelo futebol. Edu, que prazer receber você, Edu. Boa noite, meu irmão. Grande abraço. Essa coisa da imprensa, né? Da nossa época, esse era um romântico do futebol, né? Como o futebol também perdeu um pouquinho desse romantismo de antigamente, né? Dessa identificação que você tinha com o clube. Hoje as regras mudaram, né? As leis de passe mudaram também, e o que acontece? O jogador dificilmente fica mais do que 1 ano ou 2 numa equipe, mas ainda existem aqueles que conseguem, né? Manter aquela mística antigamente, aquele simbolismo de que o jogador com uma determinada camisa, ele se identifica mais do que com outra, né? Então, você veja, no Rio de Janeiro aqui, quando fala de Edu, lembra logo, Edu do América, entendeu? Exatamente. E quando fala de Roberto Dinamite, é Roberto do Vasco, Zico do Flamengo, e vai por aí afora, né? Por exemplo, de Fluminense hoje, quando você fala em Riverino, aqui no Rio de Janeiro, Riverino não é daí, do Gaviões, não, do Corinthians, é o Riverino do Fluminense, entendeu? Então, essa coisa de você perder um pouco, né? Você verificar que o futebol está modificado nesse aspecto, também contribui muito para que haja maiores dificuldades, né? Até para a adaptação do jogador num determinado clube de futebol. Eu estou muito à vontade aqui, viu, Alexandre? Para mim também é um prazer bater papo contigo todos os dias, cumprimentá-lo, e como seria para todos os demais aí, entendeu? E pode mandar pau aí para a pergunta, que eu estou afim de participar. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu lembrei de uma aliás, é a pergunta que eu nem tinha elaborado aqui, mas eu lembrei de uma situação, até porque eu não perguntei, Emerson, então eu vou fazer a pergunta agora para o Edu. Edu, acho que foi em 67 que você estava naquele jogo, que saiu um quebra-pau danado, cara, acho que foi contra o Olaria, né? E o Almir Pernambuquinho pegou todo mundo no braço. Aonde tu estava na hora que o Pernambuquinho lá segurou o B.O.? O pessoal saiu tudo correndo pro vestiário. Como é que foi aquela encrenca braba lá na Rua Bariri? Eu já estava com um beijo com um esparadrapo desse tamanho. Porque no início da partida, um jogador do Olaria, chamado Sabará, ele veio com uma ordem do banco, né? Nem lembro quem era o treinador, mas ele veio. Anos e anos depois eu encontrei com ele em Niterói, e eu falei, olha, eu ia jogar uma pelada contra ele, eu falei, hoje é o dia da vingança. Ele pensou que era verdade, sabe? O Negão Grandão, com todo respeito, né? Negão não no sentido pejorativo, viu? É uma pessoa de cor escura, né? Preto, vamos dizer assim, e que na época a gente falava sempre assim, né? Sem nenhuma intenção de não tem problema nenhum. Hoje está dando problema assim, você vai ver que você chama uma pessoa de negra, realmente, às vezes, pela conotação, às vezes você pode ser considerado um tipo de racismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo no modo como vai falar. E aí eu falei com ele, olha, hoje é meu dia, hein? Hoje quem vai se vingar sou eu. E a pessoa levou a sério. E aí, então, porque, eram anos e anos atrás, né? Aí ele ficou reportando, me contou que foi ordem do treinador para me tirar de campo. E eu ganhei um soco logo de cara, um prêmio logo de cara. Ganhei um soco na boca e fui sair. Aí botaram uns paradrapos, como se a coisa tivesse sido muito mais grave do que tinha acontecido. Eu sofri um corte, sim, mas não me impediu de jogar. E o Almir, nesse jogo, ele estava
de briga com o Edson Borracha, que era o goleiro do Olaria. Foi na Rua Bariri. Hoje o campo do Olaria até inverteu, né? Esse campo, na época, o arquibancada era atrás da arquibancada e a outra goleira, né? A outra baliza era atrás, tinha a piscina. E essa foi justamente naquele complexo ali da arquibancada que tinha, né? E nesse jogo jogava, foi 1-0, nós vamos de 1-0, gol do meu falecido irmão, do Antunes. E houve uma jogada, porque ele estava de briga verbal com o Edson Borracha, era aquela coisa, né? Tu não vem que eu te quebro, não sei o quê. O jogo estava quente, porque estava descambando para violência, porque eu tomei logo uma pancada no rosto, um soco, sem mais nem menos. E ele foi expulso, o Sabará. Mas não me levou para fora. Não foi bem dado, né? Porque eu não fui a nocaute. E o que aconteceu? Houve um escanteio, nós já estávamos ganhando de 1-0, houve um escanteio nesse lado, né, do campo, e o Antunes jogou a bola assim para o alto, né? A bola veio descrevendo uma parábola, né? E eu entrei, como sempre fazia, né, para pegar um rebote. Eu não ia saltar na cabeça com ninguém, mas podia alguém falhar e eu estava ali para conferir, né? Mas só que o Almir, ele estava na minha frente, ele esqueceu da bola, né? Largou a bola e foi de encontro ao rosto do Edson Borracha e deu um soco. Pulou dente para tudo quanto foi lado. E eu, como estava acompanhando, eu caí dentro da rede, dentro do gol, né? Dentro da rede. Quer dizer, se a bola não entrou, eu entrei. E o Almir caiu junto. Meu irmão, mas veio o time do Olaria todo, mas foi tanta pancada que originou desse lance, né? E eu lá dentro do gol, entendeu? Sem espaço para correr, porque aí tirei a chuteira, comecei, né? Botei a chuteira assim na mão para me defender, e aí, mas não me acertaram, mas o couro comeu feio, porque do lado de fora do gol, os jogadores todos já estavam brigando, comissão técnica e a coisa toda. Bom, resumo da ópera. 22 jogadores expulsos. Eu não lembro se naquela época tinha banco, né? Não estou lembrado se tinha reserva. Mas se tinha reserva, todo mundo foi expulso também. Então, foi o único jogo que eu participei, né, em toda a minha carreira profissional, em que todos os jogadores, mais comissão técnica, todos que estavam em campo, não é, foram expulsos pelo árbitro. Então, eu acho que isso aí deve ter. Acho que é um recorde mundial, né, de expulsões. Eu também não tenho conhecimento, não, viu, Edu? Se tem mais um caso semelhante com esse daí, mas que coisa, hein, cara? Que coisa. É inusitado, né? Inusitado. E na época tinha. Bem antigo isso, né? Tinha o Repórter Esso na TV Tupi. Então, eu lembro que Gontijo e Teodoro, eles fizeram essa montagem da briga, né? Com Super 8, antigamente era aquelas coisas de Super 8, e jogaram a última notícia do Repórter Esso foi essa, em que houve uma briga generalizada e que, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, todos foram expulsos. Legal. Foi bem lembrado. Legal. História maravilhosa. Legal. Que história maravilhosa. Enoque Júnior, boa noite, meu amigo. Prazer estar com você também nessa noite aqui. Meu conterrâneo. Boa noite, galera. Boa noite, Emerson, Alexandre, Craque Espina, Edu. Boa noite pra galera do Arquivos que está assistindo a gente. Cara, pra mim falar de Edu é sacanagem, né, velho? Porque eu sou carioca. E meu pai era botafoguense roxo, mas só para você entender. Meu pai botafoguense roxo, meu tio flamenguista roxo. Em casa tinha uma briga louca, que meu tio chegava e falava que o melhor meio-campo da década de 70 do Rio de Janeiro era Andrade, Adilho e Zico. E meu pai batia na tecla, mesmo sendo botafoguense, ele falava: é que você nunca viu o América de 74 com o Ivo, Braulio e Edu. E aí eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Ivo, Braulio e Edu, foi o melhor meio-campo da década de 70 do Rio de Janeiro? E foi o melhor meio-campo que você jogou no América ou não? Você não pode deixar de falar sobre o meio-campo que tinha o Botafogo, né? Com o Carlos Roberto, com o Gerson. Era formidável também. O do Fluminense de 75, 76 também.
Porque naquela época jogava num 1-4-2-4, né? E os ponteiros é que às vezes vinham ajudar no meio campo, mas não tinha essa coisa de dois volantes. Eu não gosto muito dessa palavra volante, não, mas fazer o quê? Cabeça de área. É meio brucutu, né? Eu dirigi o Curitiba e criei a direção hidráulica. Eu saí com essa onda de negócio de brucutu, de marcador, e a minha direção hidráulica, que foi tão bem, era um jogador de meia de ataque, era o Osvaldo. Eu trouxe ele para trás para sair jogando, ó. Foi o Maná, que ele jogou para caramba. E quem marcava mais era o Serginho. Então, foi um grande meio-campo, sem dúvida. Nesse campeonato da Taça Guanabara, que eu só joguei a Taça Guanabara porque foi meu último ano de América, tá? É duro falar isso, porque foi um dos melhores esquadrões, né? Um dos melhores times que o América teve em toda a sua história. Não se pode negar isso. Mas o ambiente, para mim, não era muito legal, não. Tá? A gente não generaliza, mas aconteciam certas atitudes de inveja, sabe? Porque eu era o grande ídolo do América, e eu sofria... Eu estava sofrendo uma panelinha, sabe? Querendo derrubar aquela coisa toda. Porque existe. No futebol, não vem me esconder isso, não, que existe mesmo. Entendeu? Existem pessoas que não te ajudam, querem te prejudicar em proveito próprio, né? E aí, quando senti esse ambiente, eu também já estava há 10 anos no América, né? Eu falei, não, chegou a minha hora de tirar meu time de campo e buscar novas alternativas. Mas eu não posso negar que esse meio-campo que você falou aí, que era Ivo, Edu, Braulio, eu coloco mais um jogador que jogou, inclusive, mais partidas do que o próprio Braulio, que era um exímio jogador de futebol, o gaúcho Braulio, né? Que foi o Renato, irmão do Amarildo, que depois para o Flamengo teve participações exuberantes. Então eu coloco o Renato dentro desse meio aí também. Vamos botar um quadrado. E na frente vocês sabem quem era, né? Era o Flecha, Luizinho e Gilson. Lá atrás nós tínhamos um grande goleiro, que era o Rogério, né? E nós tínhamos o Orlando, nós tínhamos o Geraldo, o Alex. E o Álvaro. E o Álvaro na esquerda, né? O Álvaro Mudinho, o mineiro Álvaro Mudinho, que eu gostaria de saber onde é que ele anda. E falando, ele não está, mas não pode desaparecer, né? Dá muita saudade do Álvaro. Se ele tiver aí, alguém estiver perto, Álvaro, dá as caras aí, busca o Edu, que ele está com saudade. Timaço do América, timaço. Mas, olha, eu tive a melhor linha que eu joguei, a melhor linha de todas que eu joguei, em todos os clubes, foi a do América. Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo. Entendeu? No meio campo nós tínhamos Badeco, que aí, né? Badeco, o querido Ivan Manuel de Oliveira, delegado. Entendeu? Nós tínhamos Marcos, que veio do Botafogo. Nós tínhamos... O Tarcísio era dessa época, ou Edu? Sim, o Tarcísio começou na divisão de base, e quando ele foi profissional, o Tarcísio foi contratado pelo Grêmio. Depois de uma atuação exuberante que ele teve contra o Internacional, que, aliás, o América não tinha esse negócio de camisa, não. Naquela nossa época, a gente ia disputar brasileiro, esse negócio de América lá em 18º, nunca. Daqui para cima, é de sexto para cima. A América sempre fez grandes campanhas e jogava de igual para igual. Então, nós fizemos uma partida em que o Tarcísio fez um gol, em que eu meti uma bola assim de calo para ele, né? Ele entrou na diagonal pela direita, ele saiu driblando até a mãe dele. Driblou manga, driblou não sei quem das contas, e entrou com bola e tudo. No dia seguinte, não teve jeito. Ao invés de vir o Internacional, veio o Grêmio. O Eduardo é o esquerdo que veio para o Corinthians? Sim, que faleceu aí no acidente. Junto com o Lidu. E por o Lidu ser Lidu, muita gente achou que eu ia visitar o Eduardo sempre, né, em São Paulo, que era meu irmãozinho querido, e ele ligava sempre, eu e o Paulo César Martins, o Puruca, né, a gente não saía da casa dele. E eu até cheguei a namorar um pouquinho a irmã dele, a Lili,
mas a Lili deu sorte, fugiu de mim. Então, eu por ter essa ligação, né, todo mundo, Edu, Eduardo, quando morreu o Lidu junto com ele, as pessoas acharam que era Edu e Eduardo, entendeu? Acharam que eu tinha falecido também. Até hoje eu sinto muita falta do Eduardo. Muito novo, né, Edu? Morreu muito novo. Morreu muito novo. Verdade. É isso aí, vamos falar de coisas boas aí, vamos lá. Bora! Vamos sim. Espina, boa noite, meu amigo. Prazer também estar com você aqui nessa noite aqui, conversando com o Edu. Faça a sua pergunta aí pro nosso craque também. O prazer é todo meu e para mim uma honra estar aqui com o Edu, né? Pequeno notável, né? O Edu jogava muita bola, mas jogava muita bola mesmo, o Edu. E aproveitar, vou dar um alô pro Badeco. Falo com o Badeco todo dia. E eu vou falar sobre você aí para ele, né? O que eu queria falar para você, Edu, você quase entre categoria de base profissional, 14 anos aí no América. Se todo esse tempo que você teve no América, principalmente no seu início como profissional ali, isso atrapalhou de alavancar ainda mais a sua carreira, sendo que você era um grande jogador na época, né? E isso aí não te atrapalhou um pouquinho? Não ficou marcado pelo América, não? Eu não sei se eu alcançaria esse mesmo sucesso. Eu creio que pela força de vontade que eu tinha, pela qualidade, eu acredito que sim, que teria também sucesso em outra equipe de melhor, como eu vou te dizer, de melhor porte, né? De melhor visibilidade do que o América, porque eu fui prejudicado terrivelmente em termos de convocação para seleções brasileiras, né? Eu era muito convocado para seleções cariocas, mas seleção brasileira só tive o privilégio de vestir a camisa por 2 oportunidades, numa Copa Rio Branco, e que nós fomos até campeões, né? Era uma seleção de novos, mas não tive outras oportunidades maiores de jogar uma Copa do Mundo, né? Que era o meu grande sonho, meu grande desejo. Então, eu não sei se alcançaria isso, porque eu não tinha bola de cristal para poder adivinhar o meu futuro, entendeu? Eu até sou muito grato ao América por ter me dado essa oportunidade, eu ter me consagrado e ser conhecido hoje até por causa disso, entendeu? E também iniciado uma outra carreira, que foi a de treinador no próprio América. Tá? Eu acho, sim, se eu tivesse no Botafogo, principalmente, porque o Botafogo nessa década aí, de 60, vamos colocar de 67 para cima, ele tinha uma visibilidade muito grande. Primeiro que o Botafogo já tinha aquela fama de ser o time, né? E tem, com o maior número de jogadores campeões do mundo, na seleção. Segundo, que os treinadores eram do Botafogo. Era o Saldanha primeiro e depois o Zagallo. Então, eu disputei posição, eu sempre falo isso, e tenho que repetir em todas as lives, né? Eu disputei posição com a camisa 9, eu disputei posição com o Roberto Miranda, grande jogador, e com o Dadá Maravilha, meu irmãozinho de Funabem aqui em Quintino, entendeu? Então, na fase que eu estava, eu tinha uma reputação, né? A mídia... Uma posição maior até, né, Edu? Eu tinha um peso maior em termos de resultados de campo. Entretanto, você não pode negar que o treinador optou por aqueles jogadores que eles estavam acostumados a trabalhar mais, e no caso do Dadá Maravilha, pelo aquilo que ele vinha treinando, e aí o Médici, ele era como é que o nego fala? Era muito, muito, muito querido pela ditadura, né? Quer dizer, pelo presidente, que na época era o presidente do regime militar, entendeu? Poxa, não podia ter gostado de mim também, o Médici? Caramba, quer dizer, o Dadá também era de um apelo popular muito grande, né? E eles queriam isso na época, entendeu? E só completando, Emerson, você falou do futsal, né, Edu? Isso. Todos os jogadores do futsal, a maioria,
que o futsal, logicamente, tem mais qualidade, consegue jogar o campo. E, ao contrário, nem tanto, né? Nem todo jogador de campo vem para o salão e tem sucesso, mas, normalmente, o que sai do salão vai para o campo e arrebenta, né? É interessante que o maior deles que eu vi jogar, né, que foi meu ídolo no futebol de salão, de uma família de craques, né, da minha época lá, né, de torcedor, eu falo com ele também quase todos os dias, o Serginho, eu esperava que ele fosse também dentro do campo o que ele foi nas quadras, entendeu? Mas não logrou êxito também, né, no campo maior, mas na quadra, meu irmão, o cara foi gênio, né? Depois apareceram outros aí, se você procurar a história do futebol de salão, tu vê lá Serginho, Sérgio Sapo, como jogadores mais importantes naquela época, né? Os mais requisitados e tudo, mas depois vieram quem? Manuel Tobias, não é isso? Veio uma hegemonia do futebol cearense, né? Do futebol de salão do Ceará, e depois o Falcão, né? Falcão é gênio, né? Falcão é o Pelé das quadras. Verdade. Edu, tem muita gente que não sabe também, até já para ressaltar, tá, gente? O Edu, ele foi o artilheiro do Roberto Gomes Pedrosa de 69, né? É por isso que a gente toca muito nesse assunto da falta, que ele poderia compor aquela seleção que foi a Copa de 70, era bem lógico que ele compusesse aquele elenco, né? Mas saindo um pouquinho disso daí, você tem duas passagens, uma pelo Vasco e uma pelo Flamengo como jogador, assim, quando que você sai do América. Por que as passagens, tanto no Vasco quanto no Flamengo, foram tão breves assim? Porque eram bons times, eram grandes times. No Vasco, acho que você jogou até um pouco mais tempo do que no Flamengo. Por que foi tão abreviada as passagens? O Vasco, embora eu goste muito da instituição Vasco da Gama, eu gosto muito de muitos dirigentes que lá trabalhei, principalmente quando eu fui treinador, entendeu? Antônio Soares Calçada, Mano, Luiz Mano, próprio Eurico, embora não tivesse sido meu diretor, mas foi uma pessoa que sempre me tratou com muito carinho, com muita atenção. O que me levou lá para o Vasco da Gama também, meu amigo Bandeira também foi uma pessoa muito importante, né? Então eu tenho o Vasco que foi o grande rival do Flamengo na minha infância, né? Eu tenho o Vasco com muita como é que eu vou dizer? Com muito amor até, né? Porque o Vasco, eles esticam o tapete vermelho até hoje quando eu apareço lá. Eles reconhecem o trabalho que eu executei como treinador, e quando eu joguei pelo Vasco, eu era artilheiro, né? Mesmo o Roberto jogando, eu cheguei a fazer mais gols do que o Roberto em determinado momento. Então, por estar numa fase brilhantíssima jogando com o Vasco, altamente motivado, depois de jogar muitos anos no América, houve uma partida do campeonato estadual em que o América jogava contra o Vasco e no termo de empréstimo tinha uma cláusula, né, um item em que eu não poderia jogar contra o América, entendeu? E o Vasco, porque já estava virando bilheteria, o Vasco me prometeu comprar meu passe. Agartino Gomes era o presidente do Vasco. Então ele me prometeu comprar o meu passe assim que terminasse o campeonato. E aí foi uma das grandes decepções que eu tive no futebol, eu ter jogado 2 finais, que foi um super campeonato. Isso aí tem Canal 100 que mostra o jogo em que o Fluminense ganhou de 4-1 do Vasco, em que eu faço um gol de bicicleta, me é anulado. Eu fiz o gol do Vasco, né, que foi confirmado no finalzinho do primeiro tempo. Então fomos para o segundo tempo com 2-1. E eu estava até com a camisa 7 nesse dia. No segundo tempo eu faço uma jogada tipo Garrincha, botei o espírito do Garrincha nas costas e saí driblando, e o Assis me faz um pênalti, joga o joelho na frente para eu não passar, né? E ainda empurra com o braço, e o Arnaldo César não deu o pênalti, entendeu? E aí eu joguei muito nessa partida, apesar dos 4-1 do Fluminense. Como era um super, o Fluminense já começou a levar uma vantagem de 3 gols, né?
o saldo de gols. Aí veio o Fluminense e Botafogo. O Botafogo ganhou do Fluminense. Né? Cada qual teve a sua vitória. E aí veio o Vasco e Botafogo. Pasmem, o treinador, que Deus o tenha, não está mais aqui, ele me botou no banco. Aí eu vim descobrir que eu fui para o banco porque o Vasco não queria pagar, porque o América, por eu ter jogado contra o América, não ia mais querer parcelado, ele queria o dinheiro à vista para que eu fosse transferido. Aí o Vasco tinha que me desvalorizar, entendeu? Então, como é que se desvalorizava? Não botando para jogar. Só que a minha despedida do Vasco aconteceu da seguinte maneira. O Vasco ganhava do Botafogo de 1-0. E eu estava no banco de meia riada. Aí eu estava muito sorridente, né? Satisfeito da vida de estar lá no banco, né, Espina? Eu estava com um pé desse tamanho. Quer dizer, quando faltavam 5 minutos, ou mais, ou 7, sei lá, o Roberto Dinamite, ele sofre um estiramento, né? Um lambarizinho que tocou lá, deu um puxãozinho no músculo dele e pede para sair. E o treinador, Edu, vai lá, só isso, vai lá. Eu, quando entrei, quando eu estava no banco, eu sempre fui muito observador de todos os detalhes de um campo, né? Eu reparei que o Birajara, o Birajara, o Belo, né? Lembra? Birajara, que ganhou o jogo. O mais bonito do Brasil. Isso. Ele jogava assim, ele gostava de botar a mão assim, né? E gostava de jogar na marca do pênalti. Era um lateral a nosso favor, isso não me falha a memória, não sei se foi Paulo César Martins ou Fidelis. Eu me encostei para receber a bola, ali da intermediária. Então, quando ele bateu o lateral, eu já ajeitei para frente, já bati por cima. 2-0 Vasco, um golaço meu, e adiantou isso? Nada, me devolveram para o América. Essa devolução para o América me causou uma situação muito delicada, porque, afinal de contas, eu joguei contra o América e não podia jogar, né? E aí houve uma certa contrariedade, eu só tinha que sair dali. Fui para o Flamengo, né? Eu, Luizinho, Caio e Tadeu Ritt, né? Fomos uma negociação, fomos para o Flamengo, e ao chegar no Flamengo, o treinador Carlos Froner, muito legal, gente muito boa, ele foi muito sincero, ele falou assim, Edu, eu sei que você vem de uma família de muita qualidade, mas você joga igual o teu irmão, você vai disputar a posição com ele. Oh, brincadeira, né? O cara já chega me dizendo que eu tenho que disputar a posição com o Zico, que aí eu não vejo nem o lado familiar, né? Entendeu? Eu vejo do craque, disputar a posição com ele, e que, além do mais, eu sou o irmão mais velho. Você acha que eu ia botar meu irmão no banco? Abdiquei da disputa. Não pode, né, Edu? Ia arrumar confusão em casa, não pode, né? Eu não tive grandes oportunidades no Flamengo, e aí depois fui para o Bahia, Bahia foi ótimo, depois fui para o Colorado. O Colorado foi maravilhoso, Colorado hoje o Paraná Clube é a fusão do Pinheiros com o Colorado, né? E eu tive a felicidade de ser 2 anos artilheiros do Campeonato Paranaense. Isso é muito bom, foi muito bom para a minha carreira. Legal. Alexandre? Então, vou dar uma passadinha aqui, o Emerson, nas perguntas da galera aqui, que está mandando um abraço. Por favor. Então, vamos começar aí com o Clairton. Boa noite, Clairton. Aí em Cachoeira do Itapemirim, mandando um abraço para o Edu. Aqui tem um recado, esse aqui o Edu conhece, Paulo Sérgio, lateral esquerdo, que jogou no América do Rio, jogou no Campusca. Sim, jogou... claro, Paulo Sérgio é parceiro Paulão. Jogou de zagueiro também, jogava em tudo, ele era eclético, né? Jogava em tudo quanto era posição. Jogava demais, hein? Paulo Sérgio, mandando um abraço para você. Um abraço para Clair, para ele também, para Paulo Sérgio. Beleza. O Neymar, lá de Santo André também, boa noite, Neymar. O Marcos Bossi, mandando um abraço também. O Neymar falou assim, qual que é a fórmula da família, sua craque? Teria que perguntar para os pais do Edu, que não está mais aqui, mas fizeram uma forma e jogaram fora, porque é tudo craque. E até a irmã do Edu, né, eu vi o Edu falando outro dia da irmã mais velha também, que gostava muito do Flamengo. Quer dizer, é uma família muito ligada ao futebol, né? Leandro Silva, mandando um abraço para você, Edu, dizendo que eu li o livro do professor Edu, esse livro deveria ser obrigatório para todos os treinadores do futebol brasileiro. Esse aqui, ó, fazia merchandise aí, ó.
Pode fazer. Eu falo, esse livro aí, ó, ele fala sobre o sensorial no futebol, ou seja, a inteligência. Tá? Eu não me prendi a esquema tático, isso já tem uma porção de edições, de livros, contando isso. Eu quis dizer sobre a capacidade que você tem, individual, de às vezes você conseguir sair de um lance de grandes dificuldades. Então, são todos esses estudos que o jogador entra no campo preparado. Todos os detalhes que a pessoa tem, né, que é estudado para que ele se forme um jogador de alta visão, de alta técnica, né, com todos os sentidos da vida bem apurados, porque todos eles são importantes. Não é? É o tato, é a visão, é a audição, é o paladar, tudo é importante para a formação de um atleta. E esse livro tá à venda, Edu, nas livrarias? Cara, isso aqui, a Saraiva estava vendendo demais, né? Mas faz tanto tempo que eu não... De vez em quando eu recebo uns trocadinhos, né? Vem pelo correio. Mas já está... Eu acho que você só encontra na editora Mauad. Editora Mauad, no Rio de Janeiro. Depois nós vamos fazer uma propaganda, então, lá no Arquivos do Futebol sobre o livro do Edu, porque eu acho que tem muita gente interessada em saber, porque... Quando palestro, né, que eu tenho sido convidado, agora não, parado, né, com a pandemia aí, mas quando eu estava saindo para palestrar, até em eventos, por exemplo, em jogos de botão, campeonatos de botão aqui, eu era convidado para fazer palestra, né? Então eu sentava lá, levava meu livrozinho e ficava feliz, né? Porque esse livro ele é usado nas faculdades Castelo Branco e na Estácio de Sá. Olha só. Pelos professores de futebol. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Claro. Não é um livro grande, é um livro que é um livro pequeno, que dá para você fazer uma leitura, e eu tenho também um trabalho todo que foi executado na época que eu trabalhei na divisão de base, no Kashima Antlers, por isso que é da infância à idade adulta, entendeu? Muito bom, muito bom. Claro, o livro é bom, modéstia à parte, o livro é de fácil leitura e um livro legal. Depois nós vamos divulgar mais no Arquivos do Futebol o livro do Edu, então. Um abraço para quem está mandando aqui, o Fernando César Torquato, lá de Fortaleza, grande do Coimbra, o seu irmão jogou aqui no Vozão, o Nando jogou aqui no Vozão. Cláudio Lazade, também de São Paulo, boa noite, Cláudio, boa noite, também mandando um abraço para o Edu, Luiz Paulo Reis, o Vandinho lá de Limeira, o Roberto Forne, uma galera grande aqui mandando um abraço para o Edu. Edu, eu vou tocar num assunto contigo. O Alexandre, podia ter aumentado essa audiência, sabe por quê? Eu dei um vacilo danado, eu estava contando que era sexta-feira, cara, você volta. Eu nem fiz a chamada no Facebook, no Instagram, tinha que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Pô, eu vacilei demais. Eu e o Emerson, quando chegou umas 4 horas da tarde hoje, eu falei, Emerson, tô preocupado, o Edu até agora não tá respondendo o negócio. Aí o Emerson falou, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora para colocar alguém lá no lugar dele? Eu falei, não, meu Deus, eu vou perturbar o cara, eu vou ter que ligar para ele. Aí quando eu mandei a mensagem para você, você falou, pô, eu não vi nem a chamada. Pô, tu jogou fora a minha chamada, meu parceiro. Eu não sei o que aconteceu. De fato, o meu computador aqui do celular, ele deve ter dado algum problema, porque os arquivos que vêm, por exemplo, você manda algo, eles não ficam arquivados lá. Eu vou ter que pegar uma aula, né? Meu filho, que deve estar assistindo aí, o Dudu, eu preciso chamar ele para vir me dar uma aula aqui, para que não perca essa não tem problema não, viu, Edu? Esse negócio de você de hoje não ter puxado a audiência, se bem que está bem visualizada a live, sim. Mas você vai voltar com a gente, pode ter certeza disso. Eu queria te fazer uma pergunta, Edu. Uma pergunta assim que eu ouvi essa história e vi você falando até com uma certa... eu não notei assim que você ficou constrangido em falar. Então eu vou tocar nesse assunto com você hoje, que para mim é um assunto muito, muito interessante.
Você falou numa oportunidade para um grande jornalista do Rio de Janeiro, que é o Heraldo Leite, sobre um problema que a família, de repente, não deu muito a sorte com um determinado treinador. No caso, o Zagallo, tá? Eu não sei, assim, o que eu tenho de leitura do final dos anos 60, dos anos 70, começo da Copa, que você, até por merecimento, deveria, pelo menos, ter feito parte do grupo. Assim como eu também acho que o Toninho Guerreiro era um dos caras que também poderia ter feito parte desse grupo final da Copa de 70. É a minha opinião. Com todo respeito ao Dario, porque eu acho o Dario sensacional, mas, na minha opinião, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, o momento era teu e do Toninho Guerreiro. Isso é um ponto. Aí nós vamos chegar depois à Olimpíada de 72, aonde também o Zico fica de fora, depois de ter feito tudo, com todo o merecimento para participar das Olimpíadas, onde o Zico praticamente, se não fosse talvez pelo amparo dos irmãos mais velhos, você, do Antunes, que já tinha sofrido uma repressão forte da ditadura militar, né? O Antunes não, o Nando, né? Foi o Nando, né, Edu? O Nando foi preso. Então, para você ver como é que foi. Então, assim, houve, de certa forma, algum tipo de má vontade política, especialmente, vamos colocar dois casos, a Copa de 70 e as Olimpíadas de Munique, em 72. Você considera que a família Antunes teve um prejuízo histórico por outros fatores que não o fator desportivo, o fator futebol? Não se pode negar que o regime mandava em tudo, né? Não tem a menor dúvida. Inclusive no futebol, porque o envolvimento, né, de pessoas da comissão técnica oriundos da Escola de Educação Física do Exército, mas só que com um nível diferente de pensamento. Não é esse nível ditatorial, né, essa coisa de, como se diz, de impor ideias e valores, né, dentro de uma seleção. Mas seleção, naquela época, era a representatividade do país. Então, o Brasil, a sua seleção estava representando o país, como é até hoje. Só que a conotação era bem mais abrangente no sentido da patriotagem, entendeu? Então, patriota naquela época tinha que coadunar com o próprio regime vigente. E a nossa família, quando eu coloco aí minha família, primos, irmão, irmã, eram contra também, eram opositores a esse regime, e sofreram consequências drásticas até. A minha prima Cecília Coimbra, ela por muitos anos foi presidente do Tortura Nunca Mais, por ter tido um envolvimento grande, ter sido presa, ter sido torturada, ela e o marido, como de resto também alguns primos, né, umas pessoas da família, e esse sobrenome veio acarretar realmente, segundo a própria mídia, no meu caso, falo do meu caso, eu tenho jornais da época dando conta de que eu não fui convocado porque também, né, o presidente Médici achou por bem, né, favorecer ou exigir, sei lá, que eles exigiam e conseguiam, né? Essa é que é a verdade. A presença do Dadá Maravilha, né, na seleção brasileira, que também tinha merecimento, era um grande jogador na sua posição. Não se pode negar que meu irmãozinho trabalhou muito, foi um abnegado, dedicado e teve resultados. Sofreu, né, João? Sofreu muito, né? O Dadá muito sofrido, né? Eu sei a história de Dadá todinha, né? E era uma pessoa altamente popular, de uma criatividade, né, de uma inteligência fora do normal, e que ele repercutia bem nas massas, né? O importante era você repercutir bem nas massas. Eu comento em meio, jogando no América, né? Que já não era um fator determinante, apesar de que o América naquela época era grande, não era pequeno, não. Entendeu? E para mim o América vai ser grande a vida inteira, porque eu tenho o América no meu coração, também não posso
deixar de falar isso. Entendeu? Então, eu acho quase que com certeza de que eu sofri prejuízo. O Zico, então, nem se fala, né? Porque o Zico não ter ido para aquela Olimpíada, depois de tudo que ele fez, né? Nos jogos que classificaram o Brasil para essa Olimpíada, foi uma coisa absurda, ao ponto dele querer parar de jogar futebol. E eu, meu falecido irmão, não deixamos, orientamos dizendo para ele que o Flamengo não tinha culpa de nada disso. Especificamente do Zagallo, que eu disse, né, naquela conversa com o Heraldo, em que, na pior das hipóteses, nós não demos sorte com o Zagallo. Eu vou te contar uma história do Zagallo, de uma seleção carioca. Isso me foi contada pelo Tadeu Ritz, que pode comprovar. Eu não fui convocado, era paulistas e cariocas, eu estava no auge, e o Pelé sempre no auge, eu nunca teve por baixo. E eu não fui convocado de início, era o Zagallo treinador. A imprensa forçou tanta barra, né? Falou tanto que era um absurdo eu não ser convocado, que eu entrei lá, machucou um jogador, que eu não lembro quem era, entrou eu, o Alex, do América, né? E o Tadeu, que era um baita jogador de bola, né? E no primeiro treino que teve, coletivo, no Maracanã, eu estava com a cachorra, né? Estava inspirado. E eu estava no time reserva. E eu arrebentei, primeira vez numa seleção, né? Carioca e tal, tinindo, cheirando a tinta, né? Como se diz. Fui para a luta e no intervalo eu já tinha feito o diabo lá, né? Literalmente falando que o América é dos diabos rubros, né? Eu estava um capetinha, igual o Edilson aí, né? E aí o Tadeu foi assim pelo banco para beber água e estava caminhando para o banco, para o vestiário, melhor dizendo, para a boca do túnel, né? Tava o Zagallo e o Chirol. E o Tadeu ouviu o Zagallo falando assim por Chirol: porra, eu não sabia que esse baixinho jogava tanta bola. Quer dizer, o cara nem me conhecia, né? Quer dizer, a importância maior que ele dava era para o time que ele dirigia, que era o Botafogo, entendeu? E por isso que eu digo, além desse fato da ditadura, também eu sofri essa desvantagem por não jogar no Botafogo e por jogar no América, entendeu? E quando eu fui convocado, eu tenho jornais da época, então, aquelas charges, né, de Otelo, Caçador, aquelas coisas do Globo, colocando assim, né, chamando uma chamada para o jogo, Davi contra Golias, quer dizer, Edu contra Pelé, entendeu? Então, para tu ver a força que eu tinha, né, na mídia, em função do futebol que eu estava aplicando naquela época, entendeu? Então, olha, esses dois motivos foram fundamentais. O Zagallo com o Zico, não deu a menor importância a ele no Flamengo. O Zico conta isso, nunca falou mal dele, nós nunca vamos falar mal do Zagallo. Zagallo é um ícone no nosso futebol e a gente tem que aplaudir, e ele tem a sua estátua no Maracanã com o maior merecimento. Então, quando eu digo, acontece isso, a estrela dele, a nossa estrela, né, não funcionou bem com o comando dele, né? Então, ele botou o Zico de lado quando ele chegou, depois do Zico ter sido lançado pelo Solis na equipe principal, ao ponto do Zico ter que voltar para as divisões de base. Quando, na verdade, se não fosse isso, eu te garanto que o Zico ia naquela seleção ai, meu Deus do céu. Me esqueci até o nome. Isso. 7-2. Isso, ele iria naquela seleção, com certeza, porque o futebol que ele teve sempre foi para seleções brasileiras, para ser convocado sempre. Mas ele teve um atraso na sua carreira em função do Zagallo achar que ele não estava no momento certo de jogar na equipe profissional. Então, eu repito, o Zagallo, na pior das hipóteses, nós não demos sorte, a família não deu sorte. E o Antunes também, que foi um grande jogador, poderia ter ido numa Olimpíada e não foi devido ao regime, né? Eu prefiro ficar eu prefiro me posicionar em que, se eu não fui por causa do regime militar. Eu fui, embora haja fatos que comprovem, né?
narrativas que comprovem isso. Eu prefiro ficar de que não fui porque o treinador buscou escolher outros, e se escolheu jogadores que, se não jogaram, pelo menos foram importantes no grupo e acabaram sendo campeões do mundo, né? Então, o mérito para o Zagallo, que soube trabalhar, soube formar uma equipe, e eu fiquei entre os 40. Quer dizer, se alguém se machuca lá, eu pegava aqui a minha boquinha. Me botaram entre os 40. Mas se você me perguntar, tu é campeão do mundo? Não, eu não sou campeão do mundo, eu não fiz nada, nem estava no bolo, entendeu? Mas eu acho que essas coisas de escolha, as escolhas dos treinadores, até porque você também foi treinador, e é treinador ainda. Eu sou treinador, Alexandre. É treinador, exatamente. Aliás, é um assunto que depois a gente pode até discorrer ainda, se houver um tempinho. A gente precisa de treinadores experientes. Eu acho que essa coisa de treinadores, muitos treinadores jovens hoje, tem muito mais conceito, de repente, na mídia, na imprensa. E os mais veteranos parece que hoje em dia ninguém mais serve de veterano. Que é isso? Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, só para finalizar o raciocínio, ainda bem que o Edu tem uma família de irmãos que ajudaram, no caso do Antunes, você, para poder ajudar o Zico naquele momento, porque o que o Zico fez no futebol, não preciso falar mais nada. Então, foi muito bom, porque o Zico pensou em abandonar a carreira por conta daquela não convocação, e a estrutura familiar lá do Edu, os pais do Edu, dos irmãos, demoveram o Zico dessa ideia, e o Zico se transformou no que todo mundo sabe que ele foi. Vou passar a palavra para o Enoque Júnior. Enoque, manda a sua aí, meu parceiro. Cara, o Alexandre, antes de fazer a minha pergunta, eu estava rodando aqui a página e eu vi uma pergunta aqui do Clairton, que eu achei interessante. O Clairton, ele pergunta assim, os irmãos eram craques, e o pai? Batia uma bola? O pai Edu, era craque ou não? O pai é engenheiro. O Zico conta bem a história do papai, entendeu? Papai era goleiro, ele era goleiro. E o sonho dele era jogar no Flamengo, tá? Só que meu pai era padeiro, trabalhava numa padaria, né, obviamente, e o patrão dele era vascaíno. E patrão naquela época era pior do que um presidente da República no regime ditatorial, né, no regime militar. Que eles mandavam, né, eles aplicavam castigos, que se não funcionasse direito, entendeu? E aí ele falou, não, se você tiver que treinar, vai ter que ser no Vasco da Gama. Aí ele falou, não, eu quero ir para o Flamengo. E no Flamengo, na época, era o Jurandir, o goleiro, e meu pai dizia que ele tinha sido reserva dele em algum time de departamento amador, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, meu pai tinha chance de ter sido um profissional. Mas ele foi o construtor, né, um engenheiro da coisa. Né? Eu não sei se é engenharia, até meu pai era muito ele tirava uma onda danada, né? Porque ele ia para a rua, isso também é legal de falar, porque ele ia para a rua e negou, ô português, ele português falava aquele palavreado bonito, né? Português não, português é sabão e vascaíno, eu sou lusitano, quer dizer, ele tirava onda, né? Aí os caras, mas aquele teu filho não joga nada, o Antônio, falava do Antônio, do Edu, o Zico da... Aí ele falava assim, tá bom, ele era muito observador, ficava quietinho. Aí ele falava assim, meus filhos não jogam nada, mas quando nós vamos para o botequim tomar uma cervejinha, vocês querem estar do lado, tirando onda do lado com o pai do Edu e do Zico, né? Então, e tu pensas que eu vou pagar? Quem tem que pagar são vocês. Aí ele dizia assim, olha, o que eu tenho entre as pernas, se o Salazar soubesse que só faria craque, não me deixaria sair de Portugal. Quer dizer, ele se intitulava o engenheiro da coisa. Aí um dia eu perguntei a ele, papai, o senhor tira essa onda toda, mas vem cá, e minha mãe aí, como é que fica nisso? Aí ele, meu filho, tu pegaste pesado, hein? Tu sabe que você tem razão, que sua mãe é que soube lapidar, sua mãe que era moleca, que gostava de subir em árvore, gostava de chutar uma bolinha, falou assim mesmo, então o gen que vocês têm é mais da sua mãe. Entendeu? Aí ele levava a coisa bem na flauta, né? E
importantíssimo na nossa criação, óbvio, né? Óbvio. E agora, fazendo a minha pergunta, eu vou mudar um pouquinho o contexto, tirar um pouquinho o Edu do jogador. Em 81 você vai lá para o Campo Grande. Campo Grande começa a montar aquele time bacana em 81. Como que foi a transição? Tá ouvindo, Edu? Deu uma travada, mas já voltou. Então deixa eu fazer de novo. Em 81 você vai lá para o Campo Grande, certo? Sim, terminei minha carreira. No Campo Grande, o Campo Grande já começa a montar aquele time bacana que ganhou Taça de Prata, tal, tudo legal, Tuchê, Sérgio Ramírez, aquele grupo muito bacana. Como que foi a transição para você de jogador para técnico naquele momento? O Campo Grande foi muito importante na minha carreira e foi bacana eu ter encerrado ali também, entendeu? Nesse ano de 81. Eu fui ver, a minha carreira que eu tenho assim, né, que eu falo sempre, iniciou-se rigorosamente para valer no América Futebol Clube. Mas eu tenho um blog que eu gosto de entrar muito, que tem tudo de relacionado aos campeonatos estaduais, chamado Blog do Marcão, que eu não sei nem quem é o Marcão, mas eu quero bater palma para esse Marcão. Então você vai ali... Cara é bom, hein? Esse cara é bom, também frequento o blog dele. Você tem o arquivo, você tem a escalação do time, você tem hábito, você tem, como se diz, a renda da partida, você tem a escalação dos times. E eu lembro que num jogo do Campo Grande, nessa época, tá lá técnico, Edu. Falei, caramba, será que um dia o diretor na época, que era o Amilcar, né? O Hamilton Mituca, ele faleceu, então não tem quem perguntar, né? Se realmente foi. Mas está lá, técnico Edu. Então, eu acho que a primeira vez que eu dirigi um time, eu acho que foi no Campo Grande mesmo. E eu nego isso, eu não nego. Eu falo que foi o América em 82, porque eu saí do Campo Grande, aí vem a transição, né? Essa transição é muito difícil quando você para de jogar futebol, vai fazer o quê? Se eu fui ligado ao futebol desde a minha adolescência, desde a minha infância, e aí? Qual vai ser a minha sobrevivência financeira, economicamente falando? E aí eu fui trabalhar na Funabem. O presidente da época, né, da entidade, ele era muito amigo do Zico. O Zico fez um pedido, como eu era formado, né, educação física, aquela coisa toda, eu acabei parando lá dentro do centro de futebol dentro da Funabem, que hoje é a Faetec, aqui em Quintino Bocaiúva, que o Enoque deve conhecer bem, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com... Vocês devem, da história de Copa de 50, eu trabalhei com Elindo Amparo. O irmão Osni foi meu auxiliar no América quando eu comecei minha carreira de profissional. Aliás, foi meu treinador de goleiros, entendeu? E eu trabalhei com Algodão, foi um campeão do mundo de basquete, campeão mundial de basquete. Então, esse departamento de esporte aqui do Funabem era repleto de pessoas de gabarito, pessoas que tinham resultados, currículo. E para a minha carreira, para a minha comunicação, para o meu conhecimento, a minha sabedoria, foi muito importante ter convivido com eles. E os primeiros times que eu dirigi, assim, em termos de comando, assim, seguidamente, campeonatos, foram os times dos alunos, né? Daqueles menores que eram internos, menores infratores ou não, em que eu e ele éramos responsáveis pela equipe de futebol. E eu vi que eu tinha habilidade para comando, entendeu? Eu vi que eu tinha um jeito para liderar sem gritar, liderar comandando pela capacidade, pela sabedoria, e daí foi um pulo para a minha ascensão como treinador, porque eu estava trabalhando e terminando minha carreira no Campo Grande, era paralelo. E o América me convidou para ser o treinador das divisões de base, mais propriamente dos juniores, que na época era o juvenil. O que aconteceu? No segundo turno, era o Dudu, que tinha sido campeão dos campeões, ele saiu e me convidaram para subir. O América tinha perdido um jogo com o Botafogo, era a Taça Rio de Janeiro,
Resultado, América campeão da Taça Rio de Janeiro, minha primeira aparição como treinador, já sendo campeão. Aí deslanchei, né? Graças a Deus. Menos de 2 anos, me chamaram para ser treinador da seleção brasileira. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não sei se foi rápido demais, mas que foi bom, foi, porque eu usufruo dessa parte do meu currículo muito, né? E não fui porque era amigo do Julito Coutinho, não. Fui porque eu estava fazendo um trabalho excepcional na época, tanto no América quanto no Vasco da Gama. E até para fazer uma colocação que eu acho que é legal, eu não sei se o blog do Marcão tá errado, mas se ele tiver errado, o restante também tá errado. Porque tem mais uns 4 blogs, umas 3 páginas que fala que você foi técnico do Campo Grande. Mas se eu fui técnico do Campo Grande, deve ter sido por uma partida, a ausência de alguém. Entendeu? O treinador, que na época tinha o Jair Pereira, né? Que ele chegou a ser meu treinador. E eu não sei quem foi o treinador, Edson Fernandes, não sei quem era, era um preparador físico e tal. Eu não sei se ele caiu e eu dirigi, porque eu já estava parando também, né? Eu não sei se foi isso, se eu dirigi a equipe numa partida. Acho que não teve mais do que uma, não. Mas, de qualquer maneira, a partir de então, eu vou dizer, minha primeira aparição como treinador, meu primeiro trabalho como treinador de futebol, né, foi no Campo Grande. A primeira vez que eu sentei num banco para dirigir uma equipe profissional foi o Campo Grande. Isso é um fato relevante, né? E eu não posso... E fico feliz. Você vê só, né? Eu fui pesquisar escalações que eu gosto até hoje, dos jogadores do passado de todos os clubes, né? Porque a gente sabia, né, o Espina deve lembrar disso, embora o Espina seja mais novo do que eu, mas a gente sabia de cor e salteado, né? Salteado. Não é? Do goleiro até o ponto esquerdo, era aquele time básico, eu sabia do Olaria, Campo Grande, eu sabia até do Canto do Rio, que eu peguei, né? Peguei, quando eu comecei a entender de futebol, existia o Canto do Rio, Bom Sucesso, né? Madureira. Eu sabia ver quantos jogadores o Madureira revelou para o mundo, cara. É um negócio assim absurdo. Então, é aquilo que eu digo, né? É o romantismo que faz falta hoje em dia ao futebol. Você não jogar somente pela grana, porque tem que jogar. Eu sempre fui a favor. Jogador de futebol tem que ganhar muito, não é pouco não, porque a vida passa assim, 10 anos passa muito rapidinho. Então, o jogador tem que ganhar muito para fazer o pezinho de meia dele. Eu não sou invejoso, nem sou saudosista. No meu tempo tinha que ganhar também. O que eu vou fazer? No meu tempo não pagava o que paga hoje, que eles usufruam hoje, né? Entendeu? Eu não posso contar a história, né? Você falou uma coisa certa. Ontem eu estava falando com um amigo, na década de 80, comecinho de 90 ainda, a gente conseguia montar a nossa escalação dos times de botão, né? Que o futebol de botão, você sabia do 1 ao 11 qual era o seu time de botão. Hoje não dá mais para montar time de botão. Enoque, eu te juro, por Deus, eu falei assim, eu vou levar o meu botãozinho que me deram aqui, um do Zico, do Cima. Fizeram um botão de ouro pro Galo, né? Eu ainda não entreguei a ele por causa dessa pandemia, entendeu? Eu falei, eu vou levar esse botão, porque é sempre uma novidade, né? Se vocês quiserem, eu pego lá, eu sei onde está o localzinho. Ou fica para a próxima, né, Alexandre? Tá mudo. Alexandre, você tá mudo. Alexandre. Desculpa, eu desliguei meu microfone. Deixa para a próxima, então, porque assim já fica o compromisso de você voltar de novo. Já te amarro, já. Não, mas eu estou gostando tanto, estou diante de pessoas maravilhosas, a gente se sente muito bem. Eu te falei, né? Muito contente. A gente, na verdade, eu vou te confessar uma coisa. Embora a gente tenha se falado com uma certa frequência pelas redes sociais, pelo WhatsApp e tal, mas eu conversei com o Emerson hoje. Emerson falou assim, cara, eu tô um pouco nervoso. Assim, mas tá tão gostosa a entrevista, tá tão legal essa live, que se a gente for até mais tarde, meu irmão, não tem problema nenhum. Se você tiver paciência, nós vamos contar até o último aqui, mas tá muito legal, tá muito descontraída. Acho que, você tá deixando a gente muito à vontade, então não sei nem como te agradecer. Emerson,
Emenda aí com uma coisa agora. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu quero fazer uma pergunta, já conversei em off com esse cracaço com Espina. Espina, conta um pouquinho, para mim, da sua vida. Você me contou por que você não foi tão longe, mas me conta aí os times, né, que você jogou. Eu sou curioso demais. Eu não quero ir no Google, não, porque se eu for no Google, eu pego tudo isso, né? Eu quero te ouvir. Eu tive no começo aí, aqui eu passei pelo Nacional, pelo Suzano aqui, né? E quando eu fui para o Paraná, eu tive uma hipertrofia no músculo do coração. O músculo engrossava e a gente não conseguia praticar a física, né? Não ia segurar o peso, né? A carga. Isso, né? Aí, desde 1979, 80, né? Eu era bem moleque. E com isso, a gente, confesso para você que na época até atrapalhou um pouquinho, tive um pouco de depressão, porque o futebol amarrado nas veias, né? Depois, quando você tocou no salão aqui, eu também joguei um pouquinho de salão federado, mas aconselharam a não jogar por causa do problema. E a gente, amante do futebol, foi se engajando aqui, na região que eu moro aqui, a gente tem bastante conhecimento, participa de bastante coisa aqui, então a gente vai levando essa vida. Encontrei os amigos maravilhosos aí, tudo apaixonado por futebol, e a gente, desse bate-bola aí, foi se encontrando, fazendo essa amizade, e a gente tá aqui participando, todos com conhecimento no futebol, né? Então a gente, é uma coisa que a gente tem no sangue, a gente gosta mesmo, e a gente vai tentar levar isso aí por muitos é uma cachaçinha, anos, né, meu amigo? É uma cachaçinha boa pra caramba. E olha que eu sou chegado a uma cachaçinha de verdade, viu? O meu pai botava na minha boquinha quando eu era criança. Aí minha mãe, meu pai, seu Antônio, minha mãe chamava, seu Antônio, como é que você faz isso com a criança? Isso aí é um beberrão, ele gosta mais do que eu. Edu, e isso aí a gente, você falou, corre no sangue, né? E eu lembro uma vez que a gente, uma oportunidade, a empresa inaugurou um campo na Ilha do Governador, seu irmão estava, o Zico. Estava o Zico, o Didi, na época era vivo ainda, o Brito. Morava lá, né, na ilha. Isso. Então a gente teve esse... E nesse 10x10 também, além de encontrar você, encontrei o seu irmão, né? E o que eu queria lhe perguntar sobre o futebol, uma coisa que a gente tem como curiosidade, já que o Enoque entrou na situação de técnico, você foi técnico que dirigiu várias equipes no exterior, no México, no Peru, no Japão, depois foi auxiliar no Uzbequistão, Turquia, vários lugares. O intérprete, né, ele consegue passar tudo que um técnico quer para os jogadores. A gente sabe que tem essa dificuldade na expressão, mas de repente o intérprete consegue passar realmente o sentimento do técnico para os jogadores. E rapidamente, para você falar desse momento do América. Se o América amanhã, no futuro, vai voltar a ser o América que era. Bom, vamos lá. Nós tivemos muita sorte, tanto eu quanto o Zico, de termos sempre intérpretes com muita integridade moral. Ou seja, que às vezes você vai para um determinado ambiente em que te apresentam um tradutor, né, quer dizer, um intérprete, que já chega ali a fim dele mesmo cuidar do time, né? E como você não está entendendo às vezes a língua, principalmente no mundo árabe, né, que é muito complicado, entendeu? Eu não falo inglês ainda, entendo um pouquinho, mas não falo. Então, eu sempre necessitei de intérprete nos lugares que eu trabalhei. No México, não precisei de intérprete, o espanhol a gente domina com uma certa facilidade, porque no meu início de carreira eu fiz várias viagens para alguns lugares da América do Sul e pude dar umas namoradinhas, né? E com essas namoradas a gente aprendeu um pouquinho a manha de falar o espanhol. Entendeu? Era muito jovem, muito garoto, então era a maneira de pegar experiência para poder falar. Quando eu fui para o México, depois para o Peru e Equador, eu dominei tranquilamente, então a comunicação era igual, como se eu estivesse falando português. Agora, quando eu trabalhei, né, no Japão,
o nosso tradutor, né, o nosso intérprete, o Suzuki, que foi do Zico, eu não sei nem se continua, mas na época o Zico não é o treinador, agora ele é o principal nome da comissão de futebol lá, né? Mas o Suzuki, ele falava português melhor do que a gente. Ele passou muitos anos no Brasil, até gíria. Ele sacava, quando a gente falava uma gíria, ele sacava e jogava como se chama, para os japoneses, né? Para se fazer entender. E a nossa emoção da mensagem, ele fazia igual. Entendeu, Espina? Por exemplo, se você aumentasse a voz, ele aumentava junto com você. Não era aquela coisa em que o jogador não sentisse a emoção do treinador. Ele fazia exatamente igual. Tem uma passagem engraçada que aconteceu comigo no banco. Nós estávamos jogando contra o time do Shizuoka, em Shizuoka. Na época, jogava até um goleiro que foi do Guarani, jogava pra caramba. Meu Deus, eu esqueci o nome dele, não me perdoa. Sidmar, de goleiraço. Ele estava jogando no Shizuoka. E eu lembro que eu estava assim na beira do campo, né? Porque ali eles colocavam. A maioria dos campos eram com campos, estádios olímpicos, né? E a gente ficava um pouquinho afastado da beira do campo. Quando surgiu, a FIFA exigiu esse lance exigiu não, ele autorizou que você fosse na beira do campo, né? Isso aí eu assumo e digo para vocês, essa linha pontilhada que o treinador trabalha hoje em dia no mundo inteiro, fui eu que criei no Japão. Eu criei isso no Kashima Antlers, porque eles botavam cones, todos colocavam cones, faziam assim um retângulo, né? Nos vértices, assim, colocavam os cones, e o treinador ficava ali no meio deles. E eu falei com os diretores lá do Kashima, por que a gente não fazia uma linha pontilhada? Pois bem, eu falei isso numa reunião da federação, eles aceitaram de pronto. Pode ver aí. O Japão foi o primeiro a utilizar essas linhas pontilhadas, onde todos os treinadores do mundo inteiro trabalham, e foi ideia minha, entendeu? Isso aí, o que é meu eu tenho que falar mesmo, eu não deixo de falar não, tá? Porque você vai esperar que alguém fale, ninguém vai falar, mesmo porque isso não está patenteado, né? Se tivesse... Edu, e aí, tá, pode e aí, eu só ia... nós não tivemos... Desculpe, eu não tive dificuldade, viu, Espina? Porque nós tivemos uma pessoa altamente credenciada. Então, realmente, não atrapalhou em nada, muito pelo contrário. Ele nos ajudou muito. E a do América... Se tem ao contrário de vocês passar alguma coisa e o intérprete passar outra. Se já aconteceu. Não, o cara que está lá, o cara é torcedor também, entendeu? E aí ele resolve modificar, porque ele acha que o time pode conduzir de uma maneira como ele quer e não como o treinador quer. Ele pode mandar uma mensagem diferente. Mas aí, contando um lance engraçado que eu acabei não complementando, né? Existe um termo no Japão que você quando está assim na bronca de alguém, não é? É uma expressão de como um porra no futebol nosso aqui, cacete, aquelas coisas do cara. E falando um palavrão até forte, né? Porque é uma maneira de você se desabafar ou reclamar de uma marcação errônea do árbitro, essa coisa toda. E tem um termo no Japão que se chama arrondará. Pô, e arrondará significa uma coisa bem pejorativa, porque você está xingando a pessoa, né? E eu lembro que o Bandeirinha, eu estava assim na beira do campo, como eu te falei, tá chegando mensagem aqui, adoidado. Aí o Bandeirinha, ele errou lá numa marcação, entendeu? Aí eu gritei assim, arrondará! Pô, ele olhou, o árbitro estava perto, né? Na mesma hora, o Suzuki falou assim, Honda, porque eu tinha um jogador que o nome dele era Honda, né?
Aí ele, ronda lá, quer dizer, pô, ele foi muito mais inteligente do que eu, né? Ronda lá, quer dizer, pô, me quebrou meu galho, senão era vermelhinho para mim. Coisas do Japão, né? Coisas do Japão. Quer que eu fale do América, Espina? Quer que eu fale do América? A salvação do América? O áudio do Espina foi. Eu vou falar. Se o América volte o que era antes. Eu prestei atenção na sua pergunta, é o seguinte, eu desejo, uma coisa que se impõe, o América voltar a ser respeitado, como sempre foi, né? E, como sempre foi, não. Tem quase uma década aí que o América, uma década de falta de uma boa administração, falta de dinheiro. Então, o América tem uma salvação, embora esse problema da pandemia veio atrasar todos os projetos que o América tinha, porque as grandes empresas, grandiosíssimas empresas, estão passando por sérias dificuldades. Então, o América conseguiu liberar, né, o América, através da sua luta na Assembleia Legislativa, e eu e Zico também ajudamos muito, né, participamos de várias reuniões com os vereadores e essa coisa toda, até que o Crivella liberou para que o América pudesse construir a sua sede e naquele terreno onde era a sede antiga, a ideia é funcionar um shopping center e a sede em cima, né? Mas acontece que eles tiraram tudo que tinha de dentro, demoliram a sede inteira, só que ainda não apareceu um forte candidato a fazer aquilo que está no projeto. Por quê? Se os shoppings daqui já estão vivendo dificuldades, né? Os grandes shoppings de todos os estados, imagine um novo empreendimento. Está todo mundo com o pé atrás, né? Então, a América se viu prejudicado também nessa hora, porque seria a redenção do América em termos de econômico para poder investir em jogador, né? Eu, quando estive lá no América, para subir com o América, tivemos que fazer peneiras. O máximo de salário que a gente tinha lá era R$5.000. O resto, a média era de R$2.000. Jogadores profissionais ganhando 2, 3. Aí você imagina, né? A dificuldade que tinha. Você tinha que ter um bom olho, um bom conhecimento para poder escolher 11 jogadores para disputar uma competição até certo ponto importante, que é a Série B, Série C, enfim. Edu, mas desculpa interromper um pouquinho só o raciocínio aí, mas acho que cabe bem na pergunta que o Espina fez. O Moreno estava falando com a gente esses dias aí sobre o América na Tijuca, né? O Andaraí. Agora, você... tá certo. Agora, por que o América não investe lá em Nova Iguaçu, por exemplo, na Baixada Fluminense, onde, sei lá, tem tanta molecada, um lugar populoso, sei lá, será que não poderia ser lá, pelo menos o CT do América, alguma coisa assim desse tipo, para poder trazer essa molecada do subúrbio para dentro do América? Tem trabalho executado lá nas divisões de base, tá? Ali, o América conseguiu, através do Julito Coutinho, que é o nome do estádio, leva o nome de Julito Coutinho, conseguiu construir um estádio de bom nível, um estádio muito, muito aceitável para a prática do futebol, para disputar campeonatos de âmbito profissional, entendeu? Mas o América já está passando dificuldades até de jogar em seu campo pela falta de manutenção. Então, a falta de dinheiro, né, a falta do capital, está levando o América a uma derrocada maior ainda do que já estava. Agora, o América, né, não tem mais um Julito Coutinho, tem um Léo Almada, que não é mais o presidente, que é o Sidney, o presidente, que são abnegados. O Léo já botou muita grana ali dentro. E eu não sei como é que está a situação dele financeira, depois de tanto que ele investiu ali. Aliás, não foi nem investimento, porque não pegou de volta, né?
entendeu? Então, é triste ver o América numa situação como está, mas, pelas tradições que tem, o América tem uma torcida grande. O América não é pequeno, não, em termos de torcida. Na minha época, pelo menos, era grande demais. Eu não sei se metade do que aqueles torcedores já morreram. Talvez até assim, né? Então, não soube se, como se diz... Renovar, né? Não se renovou. Renovar. O termo é esse, renovar. Então, você vê muito pouca garotada quando você vai assistir jogo do América, e a garotada que tem uma garotada revoltada, né? Porque não viu o time ainda ser campeão. Então, que vai ao campo, às vezes, para colocar para fora certos problemas, né, existenciais. Então, a torcida do América hoje é uma torcida, até certo ponto, selvagem, entre aspas, né? Não vou generalizar, pelo amor de Deus, você ainda vê muita gente, mas tem um grupo lá que, ao invés de ajudar, atrapalha. Torcedores do América que atrapalham, né, com esse comportamento. E isso é até para um estudo psicológico, né? Deve ser por isso, são traumatizados porque não vêm grandes equipes, não vêm resultados, não vêm campeonatos, né? Conquistas, como tinha antigamente, e isso aí afeta psicologicamente o torcedor. Eu acho que a Portuguesa de Desportos é o mesmo caso da Portuguesa. Isso que você falou do fator psicológico, dessa renovação de torcedores, eu acho que isso parece muito com o caso aqui da Portuguesa de Desportos. O pessoal mais jovem da Portuguesa, os torcedores, até parte deles são bem encrenqueiros, violentos, para não falar outra coisa. Eu não sei se tem alguma relação com isso que você está falando mesmo, da frustração de não ter seu time no topo, né, ganhar alguma coisa tal, e de repente eles partem para um outro viés de torcedor. Eu acho que deve ser mais ou menos parecido. Lembrando que o América tem pelo menos assim, a princípio, ou entre aspas, aí talvez você possa falar melhor do que eu, tem um representante lá no Senado Federal, né? Quem sabe, né? Ajuda aí pro América aí, pô. Quem é? Nem sei quem é. O Mário. Eu acho que não, né? Esse Alexandre, ele gosta de alfinetar, né? Não, o pai dele, o Edivar, é um americano realmente trabalhador. Não, mas eu sei, tô brincando. Fala aí, Emerson, manda aí. Romário foi lançado por mim no Vasco, então não tem nada contra Romário. Mas eu não vi nenhum tipo de trabalho dele. Não. Que ele beneficiar. Eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria que fosse. De repente ele vem a ser até dono do América de uma hora para outra, que tem condição para isso. É só mexer com os pauzinhos que ele consegue. Pois é, entendeu? Então, ele não vestia a camisa do América? O pai dele não era americano? Pô, dá uma, né? Quem sabe ele pode ajudar em alguma coisa, mas é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Vai, Emerson, manda aí. Não, Alexandre, isso aí não pode levar em brincadeira, não, porque isso pode ser um fato concreto, né? Quem sabe ele se sensibilize com a situação e tem condição para isso, né? Tem bala na agulha, entendeu? Tem nome mundial, né? É torcedor do América, como ele diz, como pai. Por que não pode, né, fazer campanhas, pelo menos, a favor? Edu, agora, também, chegar lá para usufruir do América só para ganhar votos, aí não dá, né? Não, claro que não. É que assim, a gente, como torcedor anônimo, que não está no dia a dia, até porque a gente aqui de São Paulo, a gente acompanha o futebol do Rio, eu adoro acompanhar o futebol do Rio, mas talvez não com a mesma visibilidade que vocês têm aí. Mas, para o torcedor, a gente não fala sobre isso. Por exemplo, só para o Romário, quando ele esteve lá à frente do América, ele me chamou, nós jantamos juntos, ele me chamou para que eu fosse o treinador, mas na época eu estava compromissado com uma outra equipe, que eu não lembro qual foi. Então, ele lembrou de mim e tal, entendeu? E na época que ele começou a fazer a campanha para eu não sei se foi primeiro deputado, né? Eu apoiei, estive lá nas reuniões do partido dele, porque entrar jogador de futebol é muito melhor do que entrar qualquer outra pessoa que não tenha o conhecimento, né, que vá atuar em favor dos jogadores, entendeu? Da classe dos jogadores,
da classe dos desportistas, e aí ele hoje está num cargo superior àquilo que ele conseguiu. E a torcida do América foi muito importante, é por isso que eu digo que ele não faça do América um trampolim de votos, e sim para ajudar o próprio América, né? Que aí ele mostra o amor que ele diz ter pelo clube, né? Como eu tenho. Não só pelo clube, como pela população do Rio de Janeiro, de modo geral, pela garotada que quer um lugar para poder jogar futebol. Eu acho que ele é tão engajado nos projetos sociais, eu acho que isso aí não é nem só no âmbito do futebol, é um projeto social muito grande. Eu acho que teria todas as condições. Oi? O político é para isso, né? Exatamente. Emerson, 1h30 de live, Emerson. Vamos tentar fazer a última rodada aí, Emerson? Vamos deixar fazer a última rodada, vamos sim. O Edu assiste novela, Edu? Não. Não? Eu só gosto de humor. Quando a novela, quando tem um caráter assim de comédia, eu assisto. Independente do canal, se é Globo, se é Bandeirantes, se é Record. Mas atualmente eu não perco a escolinha do professor Raimundo. Isso eu não perco. Tá certo. Isso é ótimo. Tá, eu gosto de rir. Eu quero rir. Eu quero humor, porque do humor você consegue estar com a sua cabeça sempre alegre, né? Positiva. E, enfim, a gente já tem tanto sofrimento como agora, né? Para que a gente não vai também tirar o dia para dar um sorriso ou outro? Tá Isso certo. é importante. Tá certo, Edu. Pois é. Por isso que mais tarde eu vou fazer minha maratona de Chaves. É isso aí, tá vendo? Coisa boa. Edu, deixa eu te perguntar, assim, tem 3 trabalhos seus como treinador que eu gosto muito, tá? O primeiro é o do Vasco, no Campeonato Brasileiro de 84. Até a gente é tudo gente meio doida por futebol, né? A gente acha esses jogos completos lá. Eu assisti um Vasco e Portuguesa, que vocês ganharam de 5-2 da Portuguesa aqui no Brasileiro de 84. Foi um espetáculo de jogo, né? Gosto muito daquele trabalho seu, que faltou detalhes para vocês serem campeões brasileiros naquele ano. Um outro trabalho que eu gosto muito seu é o do... Isso. Acho que foi 1º de maio de 84, se eu não me engano. Você tem o seu trabalho lá no Coritiba também, que você até tocou no assunto logo no começo da nossa conversa, um trabalho espetacular também, que resultou título. E tem um terceiro trabalho seu que é pouco falado, assim, ou pouco se associa a você, que é o título do Botafogo em 90, porque você não dirigiu na final. Queria que você falasse um pouquinho desses 3 trabalhos pra gente. Como foram esses trabalhos, enfim, conta pra gente um pouco dessas histórias aí, desses três períodos aí. Eu já contei que o trabalho fundamental para minha carreira de treinador foi o América, óbvio. Que eu já comecei sendo campeão, né? Disputei finais, essa coisa toda, mas na final a camisa pesou, né? Tivemos sérios prejuízos no jogo contra o Vasco, no primeiro jogo, onde perdemos de 1-0. O América não pôde reeditar aquele título de 60, né, que foi o último título estadual que o América teve, mas tinha condições para isso. Tá? E depois fui para o Vasco. O Vasco, entrei no lugar de um treinador muito famoso, né, com trabalhos espetaculares, principalmente no exterior, uma Copa do Mundo, que levou Portugal ao 4º lugar, que foi o Otto Glória. E eu peguei o Vasco da Gama. O Vasco, com o Otto Glória, chegou em 7º lugar na campanha de 83. E a escolha dos times para jogarem o Campeonato Brasileiro era pela classificação durante o campeonato estadual de cada um, né? E era até o 5º lugar. E o Vasco foi o 7º, quer dizer, o Vasco não poderia jogar dentro do regulamento, aquele campeonato de 84. Mas, porque Vasco é Vasco, e usando da prerrogativa de ser um clube altamente tradicional, né, com uma torcida imensa, rentável, o Vasco foi convidado para disputar esse campeonato brasileiro. Então, olha onde eu fui me meter. Só que eu tive um presidente extraordinário, Antônio Soares Calçada,
que me deu livre-arbítrio, me deu carta branca para que eu escolhesse os jogadores que eu queria, né? Formar o elenco, e eu modifiquei quase que o time inteiro que vinha jogando, né? Por exemplo, eu levei do América, eu levei Pires, não é? Eu levei Ayrton, parecido a Ayrton, que dá muita saudade, né? Eu utilizei um sistema em que levei Mário, levei Artuzinho, então eu fiquei com meio campo, Mário, Artuzinho, Pires, Mário e Artuzinho, era demais. Ainda tinha o Giovani, cracaço de bola, e na frente eu tinha Mauricinho, né? Grande Mauricinho, pequeno só no tamanho. Nós tínhamos o Roberto Dinamite e Marquinhos. E nós éramos, do Pires para frente, só tinha baixinho, que nem o treinador. E tinha um grandão, era Branca de Neve e os Sete Anões, que eles ficaram conhecidos. O Roberto Dinamite era a Branca de Neve. Esse time foi um negócio assim extraordinário em termos de fazer gols, a máquina de fazer gols. Entendeu? O Roberto foi o artilheiro, o Artuzinho foi o vice-artilheiro, e nos jogos finais com o Fluminense, infelizmente, foi jogos de igual para igual, com oportunidade de ambos os lados, mas no segundo jogo, que era o decisivo, o Fluminense tinha ganho o primeiro de 1-0, infelizmente, os próprios artilheiros não lograram êxito, porque tiveram oportunidades, mas Paulo Vitor estava num dia também inspirado, a defesa do Fluminense muito bem, e ficou naquilo. O Fluminense foi campeão brasileiro, e o Vasco, sendo convidado, foi vice-campeão brasileiro, e eu repeti depois o título da Taça Rio de Janeiro com o Vasco. Quer dizer, uma maravilha, né? Para a minha carreira, em 2 anos já tendo tido trabalhos desse nível. Agora, no Botafogo, quer dizer, depois eu viajei, né? Fui campeão com Curitiba em 90, né? 90? Não, Curitiba em 89, fui campeão. 89. Fui campeão antes com Joinville, em 87. Quer dizer, eu comecei a ganhar campeonato estaduais, né? E veio, interessante, o Espinosa, que Deus tenha falecido, ele era o treinador do Curitiba, quando eu assumi, e eu fui campeão. E no Botafogo também era ele saiu e eu fui campeão. Quer dizer, o Espinosa tinha que trabalhar em todos os times antes de mim, né? Para que eu pegasse e fosse campeão em todos. Eu falava muito para ele isso, era um grande amigo, né? Eu falava muito para o Espinosa, pô, Espinosa, me convida para ser o seu substituto, entendeu? E o Botafogo me dá uma certa realmente tristeza. Você vai no Google, que é o principal ferramenta aí de histórica, né? Para você procura lá. Eu tive esse cuidado de procurar, né? Treinadores campeões e tal. Talvez na página oficial do clube tenha, né? Porque já me disseram que tenha, por exemplo, treinadores que foram campeões pelo Botafogo. Então tá lá, 1990, Edu Coimbra e Joel Martins, né? Quer dizer, que era meu auxiliar, entendeu? Mas você não vê assim Por que isso acontece? O Botafogo não era campeão 22 anos atrás, né? E foi campeão com o Espinosa. Esse foi a grande relevância. Eu quero avisar os amigos aí que eu estou com 15% de bateria. Só isso que, se acabar, não é culpa minha, não. Tu quer conectar no carregador? Não, porque eu não tenho nem carregador aqui no momento, entendeu? Então, mas vamos fazer então uma saideira rapidinho, né, Emerson? Vamos fazer breve. Bem rapidinho? Sem dúvida. Isso, até peço desculpas pro pessoal. Eu falo pra caramba mesmo. Eu quero dar as respostas assim, né, compreensivas, né, para todos nós. Não tem problema não, Edu. Mas perfeito, tá? A gente até pede desculpas pro pessoal, a gente não vai acabar deixando para ler responder os comentários assim que possível, tá? Mas por essa questão de tempo aí a gente vai ter que dar uma agilizada, mas sintam-se todos cumprimentados aí e a gente agradece muito por vocês terem participado aí diretamente. Alexandre, manda a sua última pro Edu. E vamos ter um segundo tempo, né? Depois, quem sabe, até uma prorrogação. Opa! Não, Edu, eu vou só te agradecer, viu, Edu, muito pela sua presença aqui hoje.
demais, agradecer demais mesmo, porque foi, como eu te falei, mais um sonho realizado nosso. Quem sabe um dia também a gente conseguir entrevistar o teu irmão, que é o meu ídolo maior no futebol. Eu sou fãzaço do Zico. Um dia, quem sabe você me aproxima dele. Pô, fiquei tão contente, Edu, com aquela mensagem que o Zico mandou para mim. Então, aquilo lá já foi um presentão, cara. Um presentão. Alexandre, aproveita esse embalo e convida ele, que ele está fazendo tudo quanto é lado, tá? E o teu tem uma repercussão boa. Eu não vou falar não, porque ele já deve estar de saco cheio de mim, porque todo mundo me pede, me faz a ponte. Eu não vou falar, não. Eu sou muito sincero, você me desculpe, tá? Eu gosto muito de você. Mas tá bom, não vou, não. Vai direto que tu vai conseguir. Vai direto que tu vai conseguir. Eu vou pedir porque o não eu já tenho. O sim, quem sabe. Então, viu, Edu? Muito obrigado, tá, Edu? É claro, tem que pensar assim. Edu, obrigado mesmo. A gente vai voltar a se falar. Então, realmente, eu peço desculpas aí pro pessoal de casa aí. O Sandro Budal, o Luiz Tadeu Cordeiro, torcedor do Paraná, do Joinville, que é onde você treinou, do Coritiba, o Luiz, o Sandro Budal lá do Joinville. Teve uma passagem brilhante no sul do país. Tudo um abraço para todos eles. E da minha parte, viu, Edu? Muito obrigado mesmo, de coração. Espero que a gente um dia possa se ver pessoalmente quando você vier para São Paulo. Eu quero muito poder ir para o Rio também. Eu quero abraçar alguns amigos aí no Rio, que eu adoro essa cidade. Eu sou um paulista de alma carioca. Então, um dia eu quero estar pertinho de vocês aí, tá bom? Será um prazer. Maravilha. Bom, eu quero deixar aqui meu abraço, né, por etapa aqui que eu estou, para o Emerson. Eu quero deixar um grande abraço, né, para o Enoque, nosso querido conterrâneo aqui, né, cariocaço, né? Pô, Espina, maior prazer, meu amigo, né? Falar contigo também. Obrigado. Alexandre, mais uma vez, grato pelo convite. O que eu acabei de falar, claro que é uma brincadeira, se eu puder conseguir falar com meu irmão, eu vou dar um toque sutil, entendeu? Mas vai por você, vai mais por você do que por mim, tá? Porque aí tem maior grandeza, no meu ponto de vista, né? E aqueles que nos acompanharam, poxa, um fortíssimo abraço, dizer que eu me senti aí no campo, vocês tocaram uma bolinha só me deixando na cara do gol. E como eu sempre fui também um bom artilheiro, né? Batia com as duas, né? Quer dizer, não ao mesmo tempo, senão eu ia levar um tombo, mas uma vez uma e outra. Eu me senti muito à vontade e creio que o treinador vai me escalar na próxima partida, viu? Tá escalado, escaladíssimo. Não vou me botar no banco, não, que nem me fizeram lá no Vasco. Ô Ale, deixa eu fazer um ponto aí pro Edu aí rapidinho. Quando você entregar o botão de ouro pro Zico, filma pra gente. Ah, tá bom. Ele já sabe que tem, mas ele ainda não viu o presente, né? Na próxima, tem tempo para tudo. O Zico, aqui, por exemplo, eu tenho uma sala de troféus aqui atrás, né? Não sei se dá para ver. Dá para ver. Uhum. Tem um monte de bola lá, bola de ouro, não sei o quê. É claro que aqui tem... Isso aqui era minha mãe que construiu essa galeria, e todos os filhos, antes de casarem, deixavam todos os troféus aqui, que iam ganhando, certo? E quando casaram, nenhum filho levou para casa. Só depois do falecimento dos meus pais, né, da minha mãe, que foi depois do meu pai, que passaram a levar os troféus. Só que o Zico é tanto troféu que ele não tem nem mais espaço na casa dele. Tem umas 4 chuteiras de ouro dele aqui. Eu falei com ele, o que eu vou fazer com aquela chuteira de ouro? Ele falou, veste e vai para o campo jogar. Entendeu? Então, isso aí para nós aqui é a nossa história, né? Nossa vida, é muito legal. Entendeu? É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. 11%, dava até para falar um pouquinho mais, mas aí vai apagar de vez. E eu não gosto de viver no escuro, não. Quero viver sempre no claro. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado, Edu. Obrigado, Espina. Obrigado, Enoque Júnior. Obrigado, Emerson Charles. Obrigado que acompanhou a nossa live. E a nossa live de hoje é dedicada a um grande jogador que hoje nos deixou. Foi lá para o andar de cima. Campeão paulista em 74, campeão brasileiro em 71, campeão da Libertadores em 76. Ronaldo Drummond. Vai com Deus, meu parceiro. Sentimentos. Um grande abraço, Edu. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu. Até mais, gente.
Edu, obrigado, hein?